Olá, pessoal! Antes de apresentar o convidado, preciso falar dessa novidade. Agora o Gimito faz parte da casa Conexão TV, gravando em um estúdio profissional preparado para podcasts, entrevistas e muito conteúdo da nossa região. Isso significa mais câmeras, melhor iluminação, som mais limpo e a possibilidade de receber ainda mais convidados incríveis para trocar ideia com a gente. E para inaugurar essa fase nova em grande estilo, o convidado de hoje é alguém que junta conhecimento, criatividade e inovação. Hoje o Gimito recebe o professor André. O André é professor de História e apaixonado por educação e cultura geek. E claro, ele curte muito o steampunk. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Gimito. E eu estou aqui ao lado dela, a nossa querida Thalita, seja bem-vinda. Oiê! Bom, como o pessoal deve ter notado, a gente está um pouquinho diferente, né? A gente está em um estúdio aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a Conexão TV pela oportunidade que está nos dando, toda a confiança, toda a equipe técnica, por ter preparado esse espaço especial para a gente gravar esse episódio, né? E vocês vão ter uma mudança agora no podcast Gimito. A gente está em um estúdio, graças a Deus aí conseguimos conquistar o famoso estúdio, né? Eu sempre falei que tive um sonho de ter um estúdio de podcast e eu quero agradecer a Conexão TV por me dar esse espaço. Bom, gente, como eu posso dizer, eu trouxe como primeiro convidado um cara que é o cara, acho que, mais carismático do podcast Gimito ao longo desses mais de 200 episódios. Estou aqui com o professor André. Seja bem-vindo, professor. Então, obrigado. Agradeço o convite, Henrique. Agradeço pelo mais carismático. Né? Não é para tanto, mas assim, fico honrado de ser esse primeiro convidado dessa nova fase que estamos aí. E quem achou que a gente não ia conseguir, conseguimos. É isso mesmo, né? Esse grande dia chegou e eu tô muito feliz, um pouquinho nervoso, confesso hoje, gente. É bem diferente do que tá gravando em casa. Mas vamos lá. Professor André, o que são todos esses livros que estão aqui, professor? Então, né, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o movimento steampunk, trazer ali um pouquinho, falar sobre o que é o steampunk, como é que as coisas funcionam, da onde vêm as inspirações, da onde vêm, né, aquelas roupas que eu uso, os acessórios que eu uso em alguns episódios, falar também ali da produção brasileira e falar que é um movimento que está crescendo, né, grande no Brasil e que estamos aí desenvolvendo cada vez mais. Legal. E você, Thalita? Bom, não estou nervosa, eu não sei se isso parece nervosismo, talvez eu esteja, não sei. Brincadeira, gente. Eu tô bastante curiosa sobre esses livros, principalmente esse primeiro aqui. Então, né, a gente já teve um episódio, né, falando sobre steampunk, aliás, né, aproveitem e deem uma olhada lá. Mas, assim, eu trouxe aqui porque teve, durante ali a conversa, que a gente falou muito sobre os livros e sobre o aspecto visual, que é muito importante. E, assim, uma das portas de entrada do steampunk aqui no Brasil foi através das obras de literatura, né, dos livros. E vocês percebem que, assim, o pessoal fala que o povo brasileiro não gosta de ler. Não, o povo brasileiro gosta. Só que tem que ter uma, né, capa chamativa e o steampunk tem essa questão do visual chamativo. E assim, né, que eu trouxe alguns livros que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro sobre o steampunk. Esse primeiro aqui é um livro que ficou muito famoso, porque ele foi o início aí de uma produção de livros para serem baratos e para atrair a atenção do público. Então, assim, tem, né, a história é uma trilogia, a gente só tem ali que saiu no Brasil, né, o primeiro volume, porque os outros parece que não teve tanto sem procura, né, a editora não informou direito o motivo de não ter as continuações. E para dar um tchan a mais, eles fizeram a capa vazada. Então, Henrique? Claro, pode deixar. Com licença, pessoal. Vou mover aqui. Então, bom, eu acho que eu vou me aproximar um pouquinho mais da câmera para mostrar. Como vocês podem ver, dentro aqui da escotilha tem... Como é o nome disso aqui, professor? É um dirigível. Um dirigível, né? E como vocês podem ver, ela aqui no livro, ela tá aqui mostrando... Deixa eu só abrir aqui para o pessoal de casa ver. Aqui, eu acho que tem como a gente mostrar aqui também,
né? Que é um dirigível. Então, muito legal essa capa, a criatividade a mil, né? Um livro muito lindo, muito bonito. Inclusive, eu achei sensacional isso, de verdade. Não sei se o que você achou Eu também. achei muito bonito. E confesso que se eu fosse uma livraria, olhasse esse livro e visse assim, eu pensaria, nossa, esse eu levaria pra casa, porque além de Nossa. muito chamativa, ela é muito bonita. E assim, ele saiu com um preço bem acessível e ele estava disponível nos metrôs de São Paulo. Que o pessoal tem aquelas maquininhas tipo de refrigerante. Sim. Eles fizeram uma campanha com esses livros. Cara, o pessoal que legal. colocava lá e tinha disponível. Tá? Então, a história dele eu comento mais pra frente, né? Daí a gente tem aqui uma das obras que inaugurou o gênero steampunk, considerado ali a precursora, que é ali o livro do William Gibson e do Bruce Sterling, que o pessoal conhece ali por Neuromancer, por literatura cyberpunk. Foi até, inclusive, um deles estava envolvido com o Blade Runner, né? Com desenvolvimento de roteiro, com desenvolvimento da imagem, né? Da criação. E é uma máquina diferencial que eles fizeram com uma experiência sobre que eles estavam quando escreviam histórias sobre cyberpunk, né, esse futuro científico que a gente está chegando agora, eles perceberam que todas as histórias giravam no high tech low life, alta tecnologia, mas uma qualidade de vida péssima, né, que todo mundo só tem acesso se tiver muito dinheiro. E eles conversando perceberam que, cara, durante a história humana eles já tinham passado por uma época dessas, que foi durante a Revolução Industrial. E ele, junto com outros artistas, começaram a escrever histórias cyberpunk, só que no passado. E o Máquina Diferencial é uma obra que reúne justamente isso. Eles tentam reimaginar como foi o século XIX, especialmente ali o período da unificação dos Estados Unidos, só que como se o pessoal tivesse acesso às máquinas diferenciais, né? Que é uma máquina que o Charles Babbage fez, que seria o bisavô dos computadores modernos. Que na época ele fez o desenho, só que como eles não tinham qualidade técnica para fazer, a obra nunca saiu do papel. E recentemente, se eu não me engano, ali meados dos anos 2000, foi feita essa máquina e ela funcionou. Então, assim, é uma máquina de computação, uma máquina que dá para você programar e que ela pode fazer várias operações. Inclusive, né, como é usado aqui no livro, vai desde máquina de cálculo, tirar informações, anexar arquivos. Então, bem legal. E quando essa história saiu, ela fez muito sucesso. E assim, o pessoal começou, às vezes, para pegar e fazer uma brincadeira, quando ia pedir edição, ir nos eventos de lançamento, para pedir a assinatura, né, o autógrafo do William Gibson, a galera ia caracterizada dos personagens. Que tem uma descrição muito ali detalhada de como que eram as roupas, como que o pessoal se vestia e tudo mais. E aí, com o tempo, o pessoal foi gostando da coisa e foi surgindo, e esse movimento começa a chegar no Brasil, aí meados dos anos 2000, 2010, e começa a fazer bastante sucesso. Especialmente porque aqui no Brasil a gente tem, né, já ali muito contato com a parte visual. Então, o steampunk, né, para quem não tá ligado, por exemplo, o De Volta para o Futuro 3, que fez bastante sucesso aqui no Brasil, e que é essa mistura do pessoal lá do Velho Oeste com uma alta tecnologia. O que eu vejo de obra, o Van Helsing também. Sim, tem Van nesse Helsing. estilo. Van Helsing. Tem aqueles filmes também com o Will Smith, que também se passam em Sim, uma o questão. Loucas Aventuras de James West. Exatamente. Que todo mundo fala que é um péssimo filme, mas não. O filme ele é baseado numa série que era uma paródia do 007 com um xerife do Faroeste, que é uma série que passou lá nos anos 60. Então, assim, ele é um cara cheio de traquitanos e tudo mais, e ele quis pegar esse novo espírito da coisa. Sim, eu adoro esse filme. Eu vou falar, por mais que você assistiu esse filme. Já, claro que assisti. Tem toda uma pegada futurista na questão do pessoal, digamos que tá no passado, tentando imaginar como seria o futuro e juntar aquelas duas coisas. Sim, né? As máquinas e tudo mais. E aqui a gente tem, né, 2 livros um pouco mais recentes, que é o Steampunk, que é uma coletânea de histórias. Então ali tem vários artistas brasileiros, que muitos livros aqui no Brasil, né, muitas histórias, elas são feitas em coletânea. Então, depois um pouquinho mais pra frente a gente pode conversar mais sobre isso. E aqui é uma das últimas que saiu. E dentro dessa coletânea, teve um conto meu que daí recebeu uma versão estendida em separado, da editora da Dragonfly. Que daí é onde tá o meu personagem, né, o Andropov Filipovich. E o seu braço mecânico, mas antes de ter o braço mecânico. Legal, bacana. Só pra explicar pro pessoal de casa, eu conheci o André em um evento geek, eu não lembro o nome do evento, você lembra? Pior que não. Não, eu também não consigo me lembrar. Mas é um evento geek, o André estava de... Eu tava de... Na verdade, não tava de steampunk, eu tava com uma roupa de padre. Você tava Uma com uma coisa de terror. máscara, uma coisa de terror e tal.
E o William, né, quero agradecer ao William, me apresentou o professor André e a gente fez uma amizade ali que, nossa, isso foi em 2022, 23, eu não lembro agora. Por aí. Por aí, foi nessa época, né? E desde aí o William conheceu você por conta do steampunk, depois você trouxe esse assunto no podcast, né? A gente teve um podcast bem legal aquela vez. E foi muito legal que a amizade no professor André se intensificou cada vez mais no podcast. Durante os vários episódios, o professor André participou com a gente, entre inúmeras aventuras aí. E me conte uma coisa, da onde saiu a inspiração pro nome desse personagem? Então, aqui em Curitiba, a gente tem um grupo, né? Que é o grupo da Loja Paraná do Conselho Steampunk, que é um grupo que reunia ali, que foi fundado pelo Carlos Machado e pelo Rafael Klosowski. E, assim, eles começaram a reunir o pessoal que conhecia esteticamente, mas não sabia que tinha um nome para esse movimento, que é o steampunk. E daí, com o tempo, foi crescendo, foi aparecendo em vários eventos. E dentro desse grupo, né, eles faziam ali várias atividades e tinha um pessoal que tinha vários personagens que eram todos na Europa. E tinha um rapaz que tinha um personagem que ele era um chinês. E que, assim, o pessoal tentava pensar ali, fazer alguma coisa para tentar unir os dois grupos e não conseguia. E o grupo, né, da Loja Paraná, eles faziam várias atividades, uma delas era as oficinas. E um dia eles fizeram uma oficina, foi em acho que junho, julho, eu me lembro que foi inverno, que estava gelado, foi um sábado de manhã, e eu fui lá para conhecer. E nisso daí eu fui com um sobretudo e uma touca. E aí eu peguei, tava anotando ali, tudo bonitinho, porque era uma oficina ensinando a trabalhar em couro. A fazer corte e costura, moldar o couro, como perfurar e tudo mais. Tava anotando no caderninho, e o Carlos Machado, ele me pegou de lado, de canto e falou: olha, tô vendo que você tá bem interessado e tudo mais. Olha, você tem aí uma roupa e tal, visual. Por que você não faz um personagem russo? Daí eu pensei, bom, legal. Daí eu tava conversando com o pessoal pra pegar inspiração. Tem uma galera aqui que tem um personagem alemão, francês, inglês, espanhol, italiano. E tem um personagem chinês. Daí eu pensei, cara, se eu fizer um personagem russo, une os dois lados. E como é uma coisa que Daí eu comecei a pesquisar mais a fundo, tinha pouca informação na internet. Daí eu pensei, cara, dá pra pensar em fazer uma coisa única e que vai ser algo característico meu. Daí eu já pensei, puxa, eu já tenho um personagem, como é que eu posso criar um nome? Daí eu pensei, bom, eles vão ter que... É um nome que eu tenho que lembrar e que todo mundo vai me chamar e eu não posso ficar ofendido. Daí eu peguei meu nome, André Felipe, e transformei em russo. Como eu não sei russo, eu fiz da forma que deu. Só muito depois que eu fui descobrir que a forma como eu fiz é pra sobrenome. Nossa. Não é pra nome. Então o meu personagem tem 2 sobrenomes, mas não tem nome. Tá, esse é o único livro que você publicou ou tem mais alguns? De steampunk Dos dois, né? Caso esse aqui é a versão completa Essa é do a versão conto. completa e esse daqui tem, né, a versão resumida. Né? Resumida. E você pensa em mais aventuras? Sim, tenho umas 150 páginas escritas, mas assim, são várias historietas que eu tô pensando em reunir numa coisa só e ver quando tiver um edital ou tiver aí uma proposta de lançar mesmo. Legal, bacana. Nossa, são livros muito bonitos, as capas muito legais. Com certeza, essa aqui eu acho que ficou muito legal. Esse detalhe aqui é Sim. sensacional. O professor André, eu tive a oportunidade de ler já, é muito legal. Esse Russo Steampunk, muito bacana. É um estilo que é muito, muito interessante você acompanhar. Tem diversas obras que você vê nos filmes. A gente teve aquele curso com o Raul também, que ele trouxe de várias questões antigas, de filmes antigos também, lidando com esse tema. E tudo isso é muito interessante, né? Lidar com um passado futurista, assim dizendo, Sim. né? Muita gente gosta do jogo Cyberpunk, né? Mas o Cyber ele se lida com o futuro e a gente pensar nesse mundo a vapor, né? E tudo mais. E, bom, vamos começar então a nossa apresentaçãozinha? Opa, vamos lá. Vamos lá. Então, Steampunk, o que é no Brasil? Vamos lá, professor. Então eu trouxe aqui só pra eu não me perder muito, que assim, é muita coisa. Eu tô nesse universo desde 2012. Não, 2012. Dá 14 anos, né? Muita coisa.
Então, o steampunk, né, é uma ficção retrofuturista. O que é isso? Ele mistura elementos do passado com elementos do presente. Então, assim, é uma coisa que vai misturar tanto... É como se o pessoal, lá no século XIX, tivesse criado as máquinas que fazem as coisas que as nossas máquinas fazem, só que com a tecnologia da época. Em vez de ser tudo eletrônico, como é hoje, né, digital, é tudo movido ou por energia a vapor, ou engrenagem de relógio, ou ainda coisas assim, bem eletromecânico, ou uma coisa que mistura com magia, porque... Né, século XIX é aquele momento que o pessoal ainda está separando o que é ciência, o que é pseudociência, o que a gente conhece do mundo, o que não conhece. Então fica aquela coisa meio misturada. Tá? Ele vai surgir ali como um movimento mesmo lá nos Estados Unidos, na literatura, a partir da década de 1980. Então já é um gênero que está há bastante tempo. Nossa, bastante tempo já. Porque justamente quando começa o cyberpunk começa a ficar desgastado, as histórias começam a ficar muito repetitivas, ou começa a ficar muito mainstream, que o cyberpunk, a ideia é que seja underground, seja algo que poucas pessoas conhecem, que para manter o nível da crítica da coisa. Sim. Só que o pessoal começa a fazer muito pasteurizado, muito voltado para vamos vender o máximo possível. E aí o pessoal começa a escrever histórias mais pro passado. E essas histórias... O pessoal falava, cara, a gente precisa ter um nome para enquadrar elas, porque são histórias muito legais, a galera busca, mas qual o nome que a gente vai dar para isso que a gente tá fazendo? Daí teve um crítico e autor, K.W. Jester, que ele fez um trocadilho com o cyberpunk. Se o cyberpunk é um gênero que mistura crítica social com o universo cybertecnológico, coisa virtual, a gente tá falando de um mundo movido a vapor e que a gente tá propondo uma leitura crítica desse mundo passado. Então, o steampunk. E qual que foi a primeira obra steampunk que existiu? Assim, Você tem essa informação? Quando primeira obra assim que surgiu? Primeiros... Aí a gente entra no campo das discussões, tá? Então, sou professor de história, tá? Não sou crítico literário. Mas a gente tem vários trabalhos que falam que a gente pode pegar, se a gente for pegar mesmo, lá desde a época do início da ficção científica, já com Mary Shelley, com Frankenstein, porque Frankenstein é um ser que volta à vida com a energia, com o uso da energia de raio. Então ali começa a questão da ciência e vai pegar, né, os clássicos como Júlio Verne e H.G. Wells. Tem outras pessoas que falam que não, que esse pessoal ali, eles não estavam escrevendo uma releitura da vida deles. Eles estavam falando da ciência da época. Então, é uma coisa tipo, uma histórias de aventura daquele momento. E aí tem uma outra parte ali do pessoal que fala que começa a surgir justamente em meados dos anos 80. Eu não vou me lembrar o autor, mas ele escreveu uma obra chamada O Enigma de Anubis, ou A Tumba de Anubis, que é um conto que virou livro, que daí seria o primeiro a mexer com esses elementos. Que ele tem que é como se o pessoal da época do Egito tivesse acesso às máquinas a vapor, estavam quase fazendo ali uma revolução industrial, mas acontece alguma coisa que quebra eles. E aí um grupo de arqueólogos tenta descobrir por que aconteceu. E aí começa toda a aventura deles. Ah, legal. Não, então, assim, você colocou 1980 ali, eu não fazia ideia de que já desde 80 já tinha, porque em 1980 a gente teve, como você falou, o primeiro Blade Runner em 86. 86, 87, eu não me lembro. Com Harrison Ford ainda, o primeiro é um clássico lá. Então, eu não me lembro de um filme nessa época lidar com o tema do steampunk. Agora eu tô até puxando na memória, né? A gente teve na década de 90, né? Aquele filme com o Will Smith e tudo mais. Mas aí que tá, porque como... É que os filmes já saem depois que as histórias já ficaram muito famosas e tudo mais. Então, daí, como as histórias começam a passar em filme, a galera começa a falar que, vamos escrever algo diferente. Daí com essas histórias do steampunk, que começa realmente pequeno, mas conforme a galera vai criando, o pessoal vai falando, cara, isso daqui tem muito apelo visual. Porque os autores vão descrever as máquinas muito bem descritas, e a galera começa a pegar, mas puxa, essa descrição dessa máquina que ele fez aqui, dá pra fazer com motor de carro. E dá pra criar essa máquina funcionando de verdade. Eles faziam, começavam a mandar a imagem pro autor. E o autor ia colocando ali nos vídeos, nos fã-clubes e tudo mais, e aí foi crescendo essa questão de passar para a vida real. Sim. E outra coisa que eu ia perguntar, agora um pouquinho mais da minha área, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de games, né? Os games. E eu queria saber os games de steampunk. A gente pode falar aí de alguns clássicos, né? Que é o BioShock Infinite. BioShock é demais. Que é o grande ali chamariz, que é o grande...
é o jogo que fala sobre isso, né? A gente vai ter alguns outros jogos ali, até, inclusive, tem um que tá saindo agora, que é o Aether e Vehicles, Aether Investigation, uma coisa assim que vai trabalhar ali com a década de 30, mas a galera tem carro voador. Então, tipo, meio um L.A. Noir com Cyberpunk. Ah, aí eu gostei. É, E eu agora gostei. na questão da música, tem ali alguma banda, alguma música Opa. que o steampunk se enquadra? Tem, se... Opa, um pouquinho mais pra frente. Ali na... Eu acho que isso vai ter nas... Ah, então, aproveitando, Aí, ó. né? A gente fala muito. Olha Então, aí, ó. aqui foi quando eu ganhei o primeiro prêmio de Steam Play da SteamCon Nacional. Então, ganhei ali sou bicampeão nacional de Steam Play, que é justamente você usar, né, vestir as roupas. Legal. Então, daí aqui o pessoal comenta bastante. Ah, puxa, eu queria ter um visual assim como você, mas é que assim, pessoal, a gente vai criando aos poucos. Então, aqui, opa, se puder voltar. Quando eu tava na primeira vez, o primeiro evento que eu participei, que eu tirei segundo, terceiro lugar. E com um visual que eu uso, né, hoje em dia nos eventos. Tá? É você que fez as próprias roupas? Sim. Então, aqui, por exemplo, né, que parece couro, é EVA texturizado. Daí eu fiz ali a borda com fita isolante, botei as taxinhas para parecer com uma placa arrebitada. E as engrenagens, eu imprimi elas e colei num papel alumínio laminado dourado. Nossa. Daí eu fui recortando os dentinhos e tudo mais para usar, para fazer. Uma baita criatividade, tem que dizer. Então, Deve ser verdade, hein? Tem que ter uma baita criatividade, porque olha sim. isso. Aqui no Brasil, como a gente tem das comunidades mundiais que mais trabalha com steampunk, mais aí que se dedica, né, não só a gostar, mas tipo, reúne muita gente e a galera investe bastante na criação de histórias, criação de roupas, né, estudar o que é, né, como funciona. Aqui a gente tem três exemplos de pesquisas que estão no YouTube, né? A gente tem um documentário que é o Mundo Retrofuturista do Steampunk, que é um documentário que foi feito em 2017, que justamente pega a segunda ou terceira SteamCon, né, Encontro Nacional, e começa a falar o que é Steampunk. Então, pro pessoal que tiver mais interesse, quiser mais detalhes ali, né, tem essa questão. Esse daqui, 2017, também é quando a gente teve a gente tentou bater o recorde mundial. Então foi a chamada que foi lançada para reunir todo mundo. A gente perdeu por 77 pessoas. A gente tava com 110, 112 pessoas. Então a gente vai tentar ir para os próximos anos reunir também. E aqui embaixo é a exposição Steampunk brasileiro, que foi feito pelo professor Enéas Tavares, que é um dos grandes pesquisadores do Steampunk, é autor também, e que ele fez uma exposição virtual. Que o pessoal tem lá na Universidade de Santa Maria, o espaço físico. Uhum. E como ele lançou uma série transmídia, ele aproveitou e fez isso como um trabalho profissional dele. Então reuniu vários pesquisadores, eles fizeram um museu, e para ficar acessível, que foi bem na época da pandemia que ele lançou, Aham. ele fez o tour virtual. Caramba. E todo mundo pode fazer esse tour virtual? Sim, é aberto, tá disponível, só digitar ali Exposição Steampunk Brasileiro, já dá para entrar, ali tem várias informações, inclusive, né, agradecer porque foi lá que eu peguei a linha do tempo dos livros, né, e o próximo slide. Então aqui que são algumas, né, das séries. Então a gente começa aqui com a pré-história do steampunk, né, que são as primeiras histórias de ficção no Brasil, tá? Então o Dr. Benignos, a Rainha de Ignoto, a Esfinge do Coelho Neto. E aí, né, já mais pra frente, a gente tem, a partir de 2010, as primeiras histórias do steampunk. Uhum. Que são esses dois primeiros, né, o steampunk e o vaporpunk, eles são histórias que misturam autores brasileiros e portugueses. Que em Portugal teve uma tradução muito grande de vários textos e que o pessoal, através da internet, conseguia ver aqui. E isso incentivou a galera a pesquisar. Legal. Aqui a gente tem o primeiro conto, primeira coletânea de autoras. Steampunk. Aham. Ah, que legal. Que porque o pessoal fala, não, tem muita visão masculina, estereótipo masculino, é sempre o herói, o fortão, as mulheres são sempre, né, descritas ali com aquele corset super apertado, as coisas quase saltando para fora. E qual que é a visão feminina dessas histórias? Então a gente tem, né, a coletânea Steampunk. Daí tem, né, a obra do Enéas Tavares, que foi uma que ganhou um concurso da Casa da Palavra, agora me esqueci a editora, tá? Que ele ganhou um concurso nacional
e aí várias etapas, e lançou, né, a lição de anatomia do temível Dr. Luisson, que agora já tá na sua segunda reedição, que é pela Darksider. Pela Dark Side? Pela Darksider. Caraca, como é que tá o mesmo nome? Pela Mesmo Dark nome. Side? Eu vou pesquisar depois. Daí a gente tem, né, esse livro é muito legal porque o Enéas, ele pegou personagens das histórias brasileiras. Uma das grandes mídias do steampunk é uma obra do Alan Moore, que é A Liga Extraordinária. Que tem os quadrinhos, primeiramente. Que daí teve o filme, que o filme sacaneou com a obra. Mas assim, os quadrinhos ele pega heróis que estavam lá em domínio público, de histórias antigas. E o Enéas Tavares vai fazer isso com heróis da literatura brasileira. Então, tipo, Que legal. vai ter lá um do Ateneu que são os dois protagonistas são os aventureiros, porque no livro do Ateneu eles aprontam altas aventuras. Então, o Dr. Benignos, que aparece como um cara que faz várias obras, ele aparece como um cientista louco. Ele faz uma paródia. Faz uma Como se paródia. fosse uma paródia com todo legal. Aham. Um dos primeiros contos que tem uma vilã, né? Uma vilã ali, uma anti-herói, que é a Vitória Cauã no Brasil, que fala lá da Amazonas, ele traz aqui como personagem místico. Legal. Porque ela trabalha ali com poderes, ela se transforma e tudo mais. Então ele faz essa releitura. E durante o século XIX, aqui no Brasil, foi muito valorizado a ideia do positivismo. Inclusive, né, o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um resumo ali do lema do positivismo. E o que ele faz? Para dar uma crítica, os vilões são positivistas. Entendi. Então, tipo, ele põe lá como se fosse uma ordem religiosa e científica. Nossa. Estão dominando o Brasil e daí essa Liga de Heróis está ali para combater isso. Daí, inspirado, né, mais ou menos ali pegando a onda, a gente vai ter o Le Chevalier, Expansão Universal, do André Cordenonce, Uhum. que ele vai fazer um Sherlock Holmes. Não, Sherlock Holmes não. O Steampunk Ladies ou... o Ah, Le tá. Chevalier. Desculpe. É esse aí. Aham. Tá. Que ele vai fazer um Chevalier. personagem que é o 007 francês. Caraca, 007 francês. Aham. É uma Que- boa ideia. Aham, e daí, tipo, ele é muito legal porque no universo dele, além das coisas serem movidas a vapor, são movidas a cristais. Uhum. Então tem toda uma explicação, então fica muito legal, muito divertido de ler. E lendo, né, o Le Chevalier, teve um autor que começou a fazer desenhos. E ele escreveu uma história em quadrinhos de uma heroína, e é o Steampunk Ladies, né, que daí saiu a coletânea, tá? Nossa, mas são bastante obras ali. Aham. Caramba, e tem mais. Nossa, tem mais Sim, aí. tem Caramba. Aham. Então, como a partir de 2015 ele já estava bastante grande, especialmente aqui no Paraná, que estava o grupo que estava desenvolvendo mais coisas, teve uma pesquisadora. O Grupo Paraná é o maior grupo de steampunk do Brasil. Não. Não, a gente foi um dos que mais fez coisas. Na história do steampunk, a gente fez vários eventos. Claro, o maior em quantidade seria ali em região de São Paulo, mas qualquer coisa em São Paulo é maior do Brasil. Sim. É. Mas assim, unido a gente chegou a ter eventos que tinha 120, 130 pessoas. Legal. Então, daí teve a pesquisadora que foi escrever uma tese, se não me engano, tese de doutorado dela, sobre o que é o steampunk e a visão do pessoal do Paraná. Legal. Então, daí o Le Chevalier, o livro, fez muito sucesso e o desenhista Fred Rubin fez uma parceria com o André e lançou em quadrinhos. Caramba, Para atrair quadrinhos. para as crianças. Eu ia perguntar se é começarem a uma segunda edição, então é em quadrinhos. É em quadrinhos. Ah, legal. Daí a gente tem em 2017 Cosplay Steampunk Medievalismo, que vai estudar, comparar, por exemplo, as comunidades daqui do Brasil, dos eventos, com as comunidades de Steamplay, de Steampunk, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Uhum. O que a gente faz de diferente, que tem ali algumas coisas bem interessantes. O Cova da Morte, ele é uma experiência única, que são 3 autores que vão escrever a obra, que é o Enéas Tavares, o André Cordenonce e a Nicole Witter. E eles vão escrever uma história em que cada um vai descrever um personagem que o outro cria. Legal. É bem divertido. Mas, não, então é realmente uma experiência, tipo... Aham. Todo- E assim, ele já tá no 2º volume. Legal. O Destino também, né, é uma história em quadrinhos, que daí é um grupo de aventureiros, tipo One Piece. O Le Chevalier da Montanha da Loucura é um desenho que vai misturar... E se o personagem Le Chevalier tivesse ido lá pra Antártida junto com o pessoal do Lovecraft? Nossa.
Também é uma paródia. Também é uma... Também é uma E paródia. assim, mistura muitos elementos. Sim. É que assim, não é uma paródia no sentido de tirar sarro, mas é uma versão, né? Uma revisão da obra. Sim. Legal. Então, Viajantes do Abismo, que é a obra da Nicole Winter, que é muito legal também, porque ela vai trabalhar muito a questão de gênero. Então, questão do que é um papel masculino e feminino, questão dos trajes, os usos de roupas. O Juca Pirama, ele é uma prequel, que assim, no Dr. Luisson, muita gente gostou ali do Doutor. E ele queria fazer outras histórias para ambientar a galera nesse universo. Então ele vai fazer uma releitura do Juca Pirama, do poema, e vai fazer um livro. E através dele, ele vai conseguir fazer, né, o Partenon Místico, que é a obra que passa antes do Dr. Luisson. E com isso ele vai levantar material para fazer a websérie dele, que é A Todo Vapor. Essa websérie tá aí onde que tá? Onde a gente pode assistir? Se eu não me engano, tá na Amazon. Na Amazon? Na Legal. Amazon. A Todo Vapor são 8 episódios, ali de meia hora, que é uma websérie brasileira que fala sobre steampunk com autores nacionais, texto nacional, e que se passa aqui no Brasil reinventado. Legal. Então, é bacana porque essa questão de assistir uma websérie brasileira de steampunk, a gente não tá acostumado a ver esse tipo de obra, né? Não, o pessoal... Desculpa te interromper. Você comentou nessa questão de quadrinhos, trazer as crianças pra esse mundo. Eu não sei se essa personagem tem a ver com steampunk, mas me deu um lapso assim, de memória que eu lembrei muito dela. Que, especificamente no desenho Monster High, que eu gosto até hoje, não é só pra criança, tem uma personagem, eu não lembro o nome dela, mas ela tem toda essa pegada... Que é a filha do Frankenstein. Não é Não? ela. Não Ah. é ela, não é a Frankie. Eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembrei porque ela é caracterizada dessa forma. Todo mundo ali tem os seus celulares, tecnologia, e ela tá ali com aquela máquina de... Acho que é datilografia o nome. E ela vai fazendo as coisas dessa forma. As partes do corpo dela são essas engrenagens. E tem um episódio específico que... Eu não sei o que acontece com os eletrônicos, todos eles morrem. E ela pega as coisas e vai apresentando. Olha, gente, isso aqui é uma máquina de datilografia. Isso aqui você usa para mandar mensagem. E isso me fez lembrar dela. Eu não sei se tem a ver, mas ela é Então, bem essa pegada. eu não conheço muito a lore do Monster High, mas eu sei... Tem uma colega nossa que tem uma coleção de bonecas, e eu lembro que uma vez ela mostrou uma foto de uma que tinha várias engrenagens pelo corpo. Isso, ela tem uma Então, roupinha azul, né? que Ela mesma. Que é steampunk, justamente nisso, nessa questão de pegar, porque assim, aqui no Brasil a gente não teve tão forte essa onda, mas ali em 2010 a início de 2020 foi assim, explodiu o visual do steampunk. E a gente percebe aqui no Brasil, por exemplo, detalhes. Tem aquele programa da Regina Casé, Esquenta. Então, o Esquenta. Só que olha só que legal. O Esquenta falava cultura popular e tudo mais, mas o cenário dele era ambientado cheio de engrenagem. Sim, O isso eu chão lembro. dele era justamente um motor de engrenagens que ficavam ali mexendo. Então, é questão do estilo de steampunk. O cenário industrial que, por exemplo, tem tanto ali nos talk shows. Aquele cenário meio industrial do Danilo Gentili. É algo que teria ali no steampunk. Pega muito do Art Deco, Art Nouveau. E, essas releituras. professor, olhando essas obras aqui, nesses 2 slides, hoje uma pessoa quer começar a entrar nesse mundo steampunk. O que você recomenda ela começar a ler? Então, se ela nunca teve contato, né, ali pegar o Alcova da Morte, ou então pegar ali o Juca Pirama, que é muito legal, são leituras rápidas. Se ela já gosta de ler, aí é o Partenon Místico. Daí entra no Dr. Luisson e o Partenon Místico. Puxa, gosta muito de aventura, gosta muito ali de ação. Aí Desbravadores do Destino é uma boa. E as aventuras da Miss Boa Noite, da Miss Boate. E outras histórias a vapor também, que são ali como se fosse uma gênia do crime que está aprontando altas aventuras. Legal. Olha, realmente são obras legais, me deu vontade de ler. Eu confesso que o que mais me chamou a atenção... Pode voltar no outro aqui? Ou no outro PowerPoint? Eu fiquei com vontade de ler esse daqui. Deixa eu só mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Esse daqui? Não, o do lado. Esse daqui? Aham. Porque Depois a gente conversa que eu te empresto. Olha só, legal. Então, que um dos meus objetivos particulares é ter a biblioteca do steampunk.
Então, quando a gente tinha os eventos que o pessoal levava, a gente tinha um museu com peças históricas e peças recriadas, né? Tipo, armamento, rádio para falar com o pessoal em outros momentos históricos e tudo mais. Daí tinha do lado também a Biblioteca Steampunk, que daí eu ficava mostrando pro pessoal os livros. Legal. Então a tua meta é ter todos os livros. Sim, Legal. eu tô... até 2017 eu tava com todos. Daí, a partir daí, eu já não conseguia acompanhar. Tá certo. Quer Ah. Bem legal. Eu começaria pelo Steampunk, né? Vamos aí. Tem umas histórias muito legais e, inclusive, você ia gostar porque tem história de personagem coreano. Ah, Antes de virar modinha, a galera já falava ali do... A Thalita ia gostar se tivesse a Hello Kitty de steampunk. Aí ia ser legal. seria Então- uma boa criar uma Hello Kitty aí bem estilizada de Steampunk. Seria interessante. A Thalita, quando, né, antes tinha perguntado sobre bandas, então ali o slide 7... Se puder colocar ali no slide 7, por favor. Então, que são, assim, as bandas mais famosas e que estão ainda operando, tá? Porque, como eu falei, em 2010, 2020, estourou muita coisa. E algumas se mantiveram, outras não. Então, assim, a gente vai ter que estão trabalhando hoje em dia, que tem, assim, o acervo quase todo nele na internet, livre, o Abney Park, que eles é como se fossem piratas, que estão ali desbravando, então eles vão fazer músicas de pirata com um tema. Então, o legal dos discos deles é que eles contam as histórias, tem uma história sendo contada dos personagens deles. Legal. Isso é muito legal. A gente O vai Abney ter Park, no caso. Abney Park. Abney Park. O Steam Powered Giraffe, ele é um trio de cantores. E assim, ele é legal porque são 2 irmãos gêmeos. E sempre tem um terceiro convidado. Então, a cada 2 anos, eles mudam. o elenco. Legal. Então, assim, daí eles trazem um novo personagem. E a apresentação deles, eles são mímicos também. Então, eles têm toda a caracterização de robôs. E eles agem durante ali o show como robôs. E cada um deles tem uma personalidade. Então, tem a Rabbit, que é uma mulher, só que ela toda pintura de cobra. Então, como se fosse um modelo de robô antigo. Então, no meio do show, ela começa a travar e começa a dar uns... Nossa. Legal. Daí tem o outro, que é agora me fugiu o nome. Que ele é todo de prata e tem uma lente azul gigante. Que ele é como se fosse um modelo mais novo. Então, assim, ele é tudo fluido, tudo, né, ali, tudo cheio dos balangandã. E agora, nessa terceira formação, tem um que tem que é um cara mais cheinho, que ele começa do meio do show, ele pega e começa a sair da cabeça dele como se fosse uma fumaça. Como se ele fosse uma fornalha a vapor. A pintura dele como se ele fosse uma fornalha. Então, assim, ele pega, tá ali cantando e de repente ele para e sai. Caramba. Legal. Então, a gente E qual vai... que você recomenda? Qual que você acha mais legal de todos? Assim, o que Dessa eu lista gosto aí. muito é o Abney Park, que tem ali um som legal. O Steam Powered Giraffe é umas músicas mais tranquilas, mais relaxantes. Quem gosta de rap, Professor Elemental, ele é um cara que ele faz rap steampunk. Nossa, rap steampunk, Aham. caramba. Ele faz rap, faz... eu acho que rap e ska também. Daí ele tem uma pegada, ele faz ali, que ele é como se fosse um cara que ele tá desbravando o mundo e o companheiro dele é um chimpanzé. Aham. E esse tipo, o chimpanzé é mais esperto do que ele nas histórias. Então, assim, é legal porque no canal dele no YouTube tem os videozinhos do tipo, ele contratou um cara pra ficar com a fantasia e contracenar com ele. Então, tem as historiazinhas das músicas e tudo mais. Pra quem gosta aí de uma coisa mais oriental, Fate Girl, Olha aí, ó. Eu fiquei de olho aqui, achei Aham, o que é uma estilo delas banda- bem interessante. uma banda japonesa só de mulheres que cantam músicas falando sobre o século XIX no Japão. E as roupas delas têm essa questão da mistura. Que no Japão teve uma coisa muito interessante no século XIX, que foi a Era Meiji,
Que eles tiveram que fazer uma industrialização extremamente rápida. Então eles saíram de um ano da era do Shogun pro outro já tá igual o pessoal nos Estados Unidos. Então, assim, teve esse choque de cultura muito rápido. E isso gerou um trauma no Japão que o pessoal trabalha. Então, bem interessante. E para quem gosta aí de uma música mais, né, rock pesado, o Victor Sierra. Isso daí é boa pra entrar no clima da Isso é um coisa. metal steampunk. Aham. Legal. E assim, é legal porque eles fazem músicas. Toda semana eles lançam uma música nova. Aham. E assim, eles não param. Eles estão Eu tô acompanhando eles desde 2018. Toda semana tá sendo música nova deles. Nossa! Então haja música. O cara Sim. produz muita música. Não, ele produz e quando não tem música nova, ele faz uma releitura da música antiga, ou então ele lança um clipe, ou então ele lança uma entrevista com um personagem, ou então, puxa, ele tá saindo de turnê. Ele pega e grava um monte de vídeo pro lugar onde ele vai, e ele deixa a música ao fundo e vai mostrando os lugares. Nossa, legal. Então ele tá sempre produzindo conteúdo. Isso é legal. Sim. Isso é muito bacana. Acho que podemos ir pro slide 8 ali pra gente ver. Sobre a loja do Paraná com ser steampunk. Nossa. Não pegou a imagem. Então, né, que o pessoal sempre me pergunta, André, puxa, como é que você conheceu, né? Como é que você é um historiador e tá falando uma coisa que é totalmente contra a história, que é anacrônico e tudo mais. Então, é aquela coisa que muitas pessoas do steampunk têm, que é a questão de traumas. Quando eu tava na faculdade, aqui na Federal do Paraná, eu tava no final a entregar ali a monografia e tava com um monte de coisa na cabeça. Tava assim, paranoico, pensando só na monografia, que eu escolhi um tema difícil, tava tendo um monte de problema pessoal na época e eu precisava de alguma coisa para desestressar. E um colega meu que conhecia o grupo de eventos e tal, falou, por que você gosta de falar sobre esse negócio de tecnologia e tudo mais? Vai lá conversar com eles. Daí eu fui de penetra numa dessas oficinas e aí comecei a curtir. Então, o grupo Paraná é um dos mais antigos do Brasil. Tá? Ali, a gente vai ter o Raul, que estava ali na primeira imagem, e aquele cara do lado é o Bruno Ascioli, que são os grandes parceiros que vão trazer o steampunk para o Brasil, já com um formato de trazer ali uma proposta, que é uma crítica social. Quanto o Raul vai trabalhar mais com a questão do visual, de incentivar a galera a fazer, o Bruno vai ficar mais ali para dar subsídio. Então ele criou um portal e cada grupo que ia surgindo no Brasil podia fazer um site próprio, começar a divulgar. Então a gente começou a fazer isso, e aí foi quando eu comecei a conhecer mais a sério ali o que é o steampunk e tudo mais, pelo site que existia do grupo, né, da loja Paraná do Conselho Steampunk, que infelizmente não existe mais. Poxa, que pena. E também outra pergunta que sempre fazem, né? Mas se vocês são uma loja, vocês vendem coisas? É que assim, o termo ele surge como uma brincadeira. Que o pessoal falava, não, a gente tá fazendo um grupo falando do século XIX, e é um grupo que poucas pessoas conhecem o tema. Então é uma coisa meio secreta. Tá, entendi com referência que você faz. A referência você faz agora. Puxa, século XIX, sociedade secreta, a gente tem o pessoal maçônico que se reúne nas lodges. Sim. Que aqui no Brasil é traduzido como loja. Sim. Então, vamos fazer a loja Paraná. E aí, quando a gente começou a criar os eventos, a galera achava, não, aonde que vai ser o local que vai ser a inauguração da loja de vocês? Quem vocês estão vendendo? Eu ia qual é o valor das perguntar, e coisas? os produtos, e como é que eu faço pra comprar uma cartola, um óculos daqueles e tudo, não, então... Então, era legal porque a gente falava, é de graça, porque é você que vai fazer. Daí, venha para nossas oficinas, nós ensinamos você a fazer. E os fãs aqui, pelo que eu tô lendo, é Steamers. A gente fala ali que, o pessoal que gosta do Cyberpunk é o pessoal Cyber. Quem gosta do Steampunk, lá fora o pessoal usa muito o termo Steampunkers. Steampunk, eu ia falar Só que Steampunkers. Os punkers. Fica Punkers. E se você falar punk no Brasil... Pensar que os caras Já- gostam de quebrar tudo aqui. Quebrar Vai lá no tudo. Lago da Ordem, lá que tem um monte lá. Então a gente fez uma abreviação ali pros Steamers. Steamers, não, legal, porque aí pelo menos se afasta um pouco desse lado, senão a galera vai pensar realmente, quem não tá muito ligado vai pensar que é punkers. Sim.
Não, até tem uma história legal, porque quando foi feito o primeiro encontro nacional, que é o SteamCon, foi numa vila lá em Paranapiacaba, que é o distrito de Santo André. E para conseguir a autorização para fazer o evento, o pessoal começou a falar: não, a gente é do pessoal do steampunk e tudo mais, a gente tem roupas de época. Só que assim, a história começou a espalhar que os punks vão invadir a cidade. E a galera achou que era um bando de gente para quebrar. Então, sim, teve gente chamando a polícia lá para proteger, falando que não ia abrir comércio e tudo mais. Daí quando viu que não, é o pessoal que se veste com roupa de época e tá gostando de tirar foto, aí eles baixaram, deram uma diminuída e começaram a aceitar melhor. Tá certo. Mas realmente, né, tem essa realmente punkers, né? Então, daí o grupo começou a crescer bastante ali em 2010 e começou a ter como... A gente começou a fazer muitos eventos. Então, além das oficinas, a gente começou a fazer o Café a Vapor. Que foi o evento que você criou. Não é que eu criei, mas eu ajudei a coordenar das 11 edições, eu ajudei a coordenar 6 delas. Que daí era um café que o pessoal... A maior parte do pessoal que gosta do steampunk ou é adulto ou é universitário. E assim, quando você é adulto, você não tem muito tempo livre. Sim. E quando você é universitário, você vai ter férias de junho e do começo do ano bastante tempo pra aprontar, pra fazer, pra se distrair. Pra tomar café. Pra tomar café. E aí o pessoal falou: puxa, a gente queria fazer um evento pra reunir o pessoal aqui em Curitiba, além das oficinas que eram nos sábados de manhã. Vamos fazer um evento ali. Qual que era o evento que o pessoal gostava de fazer no século XIX? Tomar chá. Só que nessa época já tinha o pessoal do piquenique vitoriano. Que os dois eventos deles eram o chá vitoriano e o piquenique vitoriano. E assim, você não vai copiar o evento da Miquinho. Sim, sim. Né? Política da boa vizinhança. Elas participavam dos nossos eventos, a gente participava dos delas. Sim, então, sim, todo mundo se respeitando. Pra gente separar, a gente fez, mas lá na França tem os cafés. Que o pessoal tomava café e começava a conversar, tinha show e tudo mais, e a gente fez o Café a Vapor. Que daí era tem mais pra frente ali as explicações, né? Tem até as fotos dos eventos. Daí a gente começou a atrair muita gente. E muita gente começou a participar. E aí começou a ter aquela questão: puxa, mas quem é que topa fazer as coisas? Quem é que só tá ali pra participar da Muvuca? E a partir de 2012 a gente fez uma separação. A gente falava: não, todo mundo que gosta de steampunk no Paraná já faz parte do grupo. Não tem essa de, um ritual, não. A gente é um grupo que não cobra nada, é tudo gratuito. Vamos reunir a galera, vamos se divertir. Mas tem aquele pessoal que tá ali pra trabalhar e tem o pessoal que tá ali pra aproveitar. Normal. Sim. Daí a gente separou. Um grupo que era o pessoal da org, que a gente falava que eram os responsáveis por organizar os eventos e arcar caso desse certo, ou, na maioria das vezes, caso desse algum BO. E muitos problemas ocorreram. E aí tinha os participantes, né? Que é os streamers que a gente fala. Que é o fã em geral. Então, porque assim, organizar evento é complicado. Sim. A gente sabe dessa questão da logística, não deve ser fácil. E agora, nessa pegada de eventos, tem algum próximo evento aí do Steampunk pra galera se preparar aí? Então, que tá se confirmando vai ser a 9ª SteamCon. Que é justamente esse encontro nacional, que é lá na vila de Paranapiacaba. Que, assim, é um evento que reúne muita gente. Na última edição o pessoal tava falando algo em 250 pessoas. Então, ali, caracterizados. Galera teve gente do Brasil inteiro. Então, foi lá a galera do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Roraima, Goiânia, Amazonas. Olha aí, ó. Então a galera se reúne e que a gente, né, eu e minha namorada, a gente organiza a caravana que leva o pessoal daqui pra lá. Então ali o pessoal de Santa Catarina, Paraná, assim que sair as datas certinhas, a gente sempre lança a convocatória para participar da caravana. Então, sim, sim. Daí, como o evento ele é 2 dias só, um fim de semana, então fica bem tranquilo ali pro pessoal pra gente ir, pra voltar. Sim, vai na sexta e possivelmente volta no domingo à noite. Legal. E, nossa, muito interessante isso que você comentou, né, da questão do evento. Vamos ver aqui o próximo slide. Que atividades. Que assim, o que a loja Paraná se destacava foi porque a gente fazia as oficinas pra ensinar a galera a fazer. Sim, os materiais. Os materiais. Legal. Então, assim, o pessoal em São Paulo se reunia pra tirar foto.
Porque lá tem o Museu do Ipiranga, tem um monte de lugar legal, eles se reuniam, tiravam um monte de foto. A galera do Rio de Janeiro começava a se reunir para fazer café literário, para discutir obra. Aqui a gente fazia as oficinas. Então a gente se reunia no Solar do Barão, né, antigamente. E assim, uma vez por mês a gente fazia uma oficina para ensinar o pessoal a mexer com couro, mexer com EVA, construir personagem. Por onde começar nas histórias? Ou então, puxa, eu quero fazer uma cartola. Como é que eu faço uma cartola? Como é que eu faço a medida do corpo? Puxa, eu quero customizar uma roupa. Como é que eu começo a customizar? Então, a gente dava essas dicas. Daí tinha ali todo o passo a passo. A gente levava material. Muitas vezes tinha lá o estoque dos materiais. Então, teve gente que chegava lá sem nada e saía com uma cartola para levar. Então, fazer pintura, fazer customização de roupas, acessórios. E assim, era tudo... Normalmente, cada membro ali, cada pessoa tinha uma especialização. Então, por exemplo, eu sou muito bom em história. Daí eu ensinava a galera a pesquisar. Tinha um outro lá que ele era marceneiro. Então, ele ensinou o pessoal a fazer acessórios com madeira. Então, como é que você faz corte em madeira? Como é que você mexe com uma serra? Como é que você usa uma serra tico-tico? Então, ele levava lá e a gente ficava testando. Tinha um outro rapaz que ele mexia com couro. Então ele ensinou pra gente todas as técnicas de como reaproveitar o couro, como fazer ali a finalização, como consertar bolsa de couro, como fazer reforma. Então, além de ser essa questão do steampunk, era um conhecimento que você levava, porque a questão ali da fantasia é uma criatividade sua, mas como você fazia os trabalhos, você realmente aprendia. Sim, você pra aprendia. levar pra vida. Isso é bem legal, porque hoje em dia, vamos dizer assim, no mundo geek, tem os cosplayers, né? Sim. E hoje em dia, por conta das redes sociais, a galera ensina como eu faço pra estilizar minha peruca e tal. Também, digamos que nesse mundinho geek, há muito tempo atrás a gente não tinha muito isso. Antes, ou você comprava e saía absurdamente caro, mas essas oficinas achei bem legal, bem interessante a proposta de vocês pra ensinar pra galera que realmente quer aprender, quer estar ali. Isso é muito legal. Então, justamente, a gente fazia isso porque era algo que era difícil de encontrar material. Então, assim, você tinha vídeo em inglês, mas... Puxa, não tinha tradutor, não tinha todas as facilidades. Como é que você vai trabalhar lá nos vídeos de 2010, 2012, 2013? Então, era complicadinho. Daí a gente trazia e ensinava ali pro pessoal. Então, várias pessoas criaram seus personagens, fizeram ali suas roupas, começaram a aprender a trabalhar ali e levaram isso pra frente. Então, a gente tem vários artistas hoje que começaram a aprender ali o básico no grupo e que trabalham hoje, por exemplo, fazendo corte e costura, sendo cosmakers. Olha que legal ali, ó. O Aqui- pessoal apresenta, mostrando como é que... Aham. Essa daqui não é da Solar do Barão. Infelizmente, eu não encontrei fotos daquela época, porque a galera ficava trabalhando, daí não tinha fotógrafo oficial. Daí aqui é uma que a gente fazia nos eventos. Que a gente participou de vários eventos geeks. Hanamashi, Shinobi, Matsuri, Guarapuava, Megacons chegaram a participar? Megacon, Megacon. sim. E o que a gente levava? A gente levava o stand com as coisas pra mostrar ali pro pessoal, pra conhecer o steampunk, e a gente oferecia uma oficina. Essa daqui é uma das oficinas lá no Hanamashi, em Blumenau. Ou Blumenau ou... Não, Joinville, desculpe. Joinville. Aí o café a vapor. Daí aqui E era no Aoka Bar. Era no antigo Aoka Bar, ali Aoka que Bar. ficava na frente do teatro lá do Schneider. Aham. Porém, em 2017 foi nossa última edição lá, porque o dono mudou e a gente perdeu o contato. Então, assim, a gente tá desde 2017 sem fazer novas edições. Então, o nosso desejo é encontrar uma nova casa para acolher. E assim, porque o que acontece? A gente tinha uma parceria. O Alcabar, né? Aqui são fotos das apresentações do pessoal. Uhum. Deixa eu só poder voltar aqui só pra gente ver. Eu achei lindo esse convite que você fez aqui, ó, do 7. Esse foi que ano? Foi de... Essa daqui foi... acho que foi de 2000 e... Esse aqui também, ó, parece que é o Santos Dumont, né? Não, Aham, é Santos um Dumont, são 14 Então, bis. essa daqui era tinha uma colega, a Anne, que ela é designer. Ah, legal. Ela aproveitava e já fazia ali, né, as artes ali, coisas de época, que era o cartaz que a gente pegava. A primeira edição foi colado cartazes. E foram arrancados cartazes. Daí a gente aprendeu, opa, não vamos
Colar cartazes, sim. Daí a gente espalhava nas redes sociais, no antigo Orkut e quando tava ali começando o Facebook. Ainda a época do Orkut, é verdade, 2010 ainda Aham. era a época do Orkut, né? Então- Mas, legal. Eu acho que esse daqui foi de 2013, 2014, esse daqui 2015. Legal. Não, bonito, bonito. Porque, Pra assim, época, assim, porque lembra que nessa época a gente não tinha inteligência artificial, então tinha que ser. Não. Não tinha Canva, então tinha que fazer na marra o negócio, né? Não Aham. era. E assim, era. E o café, né, é um evento multicultural. Então, a gente sempre fazia questão de homenagear alguma pessoa importante pro steampunk, ou principalmente pessoas do Brasil. Sim. Então a gente fazia uma edição homenageando um brasileiro, famoso do século XIX, algum inventor, e uma edição homenageando algum autor. Legal. Então, assim, a gente tem do Santos Dumont, tem do Júlio Verne, teve. A última edição foi do André Rebouças. Que inclusive, né, o bairro Rebouças aqui de Curitiba é por causa dele e do irmão, que eles fizeram a obra toda ali de infraestrutura aqui de Curitiba. Porque eles foram os criadores da linha de ferro que liga Curitiba até o litoral. E assim, eles são uns caras muito legais, a trajetória deles é muito legal, porque eles são, se não me engano, são netos de escravizados, são pessoas, engenheiros negros, que foram super requisitados, eram amigos pessoais do Dom Pedro, e eles fizeram questão, ó, a gente vai fazer essa obra que nenhuma empresa no mundo queria fazer, porque falava que era impossível por causa dos precipícios que tinha. Não, a gente vai fazer, a gente sabe fazer, só que a gente não quer usar nenhum escravizado. A gente quer usar só pessoal livre, né? Só assalariado. Então a obra durou, se não me engano, 2, 3 anos. Foi feita super rápido. Os caras destruíram uma montanha para fazer a linha de trem. E assim, eles são muito relevantes. E que poucas pessoas conhecem. Sim. Então, Bom. aqui a gente tem, né? Então, assim, o café ele funcionava, você pagava ali a entrada. Olha essa imagem aí. Eu vou dizer que é você, professor? Não. Ah, não, Essa tá. daqui Eu é ia uma falar, banda nossa, que se eu ia falar apresentava. professor André ali. É. Caraca, mano, mudou Tá, bastante. essa daqui é uma. O que acontece? Porque o café ele ia das 2 da tarde até quase 11 da noite. Então a gente tinha ali várias atrações. O pessoal pagava ali 10, 25 reais. Aham. Porque assim, a gente alugava o espaço da Oca e a gente falava, não, a gente vai usar a cozinha também. Porque a gente tinha que preparar o café. Sim, Afinal, sim. é um café a vapor, então tinha que ter café. E era E- vapor o café? Aham, Tinha vaporzinho no café? Tinha. Ah, tinha que ter vapor, pô. aham, era a Eu- prensa, Ah. prensa francesa que Tá a gente certo. usava. E assim, não dá pra tomar só café. A primeira edição só teve café. Sério, Daí não na tinha segunda, nada. na segunda eles falaram, não, vamos botar um patezinho. Daí começou a ter bolo, a gente tinha ali várias ofertas diferentes Sim. ali de alimento, que era, a gente cobrava pra pagar o alimento que a gente tava distribuindo. Sim. E assim, a galera que organizava, fazer limpeza, fazer organização, era a gente. E pra apresentar era tudo parceria. Então, a gente tem aqui a banda que o Lincoln, né, que esse daqui, o fotógrafo depois oficial do grupo, né, que ele trabalha com fotografia até hoje, ele tinha uma banda de rock. Daí ele quis se apresentar, falou: "Ah, posso me apresentar?" "Ah, pode." Então a gente deixou ele de grande atração. Daí a gente tinha vários DJs que se apresentaram também. E entre uma atração e outra tinha malabar. E, assim, o final da noite era a apresentação, o desfile. Tá? Se puder subir algumas. Pode ser o próximo. Ali o 14. Então, esse daqui foi homenageando Leonardo da Vinci. Ah, que legal. Então a gente tinha um prêmio no final da noite para quem fosse caracterizado, se apresentava, fazia um desfile. E aí você falar, o Carlos Machado ele fazia algumas perguntas, qual que é o teu nome, o que você faz? E a gente avaliava. E se o cara, puxa, tá com uma roupa legal, se inspirou, foi lá, falou, mesmo que estivesse morrendo de vergonha. Mas a gente falava, não, vamos lá, incentivava a galera. Eles se apresentavam, a gente fazia ali no final uma competição De cos, como fazer uma cosplayers, de Steam Play. De Steam Play. Aham, que o cosplay, você tem um personagem original, você tem que ser o mais fiel possível. Agora, como é que você vai fazer de uma coisa que tá na tua cabeça? Não, Daí a exatamente. gente tem o Steam Play. Steam Play é legal. Daí quem se apresentava acabava ganhando ali um troféuzinho. A gente premiava o primeiro, segundo, terceiro lugar, só que só nominalmente, porque o prêmio era o mesmo. Aham. Então, assim, eram estatuazinhas, eram troféus, pequenos troféus que eram feitos pelo pai do Rafael Klosowski. Legal. Bem legal essa questão de você se caracterizar de um personagem no qual você imagina. Não tem, assim, digamos que, uma certa referência 100% daquilo. Isso é
bastante incrível, porque a pessoa vai ali, gasta aquele tempo dela com uma coisa que ela gosta, e isso é muito, muito legal. Diferente do cosplay, como é que é? É Steam Play. Steam Play. Steam Play. Steam Play. Então, e aí, puxa, só tem evento as oficinas e o evento no meio de ano. Mas a galera tem muito tempo no começo do ano. A galera gosta de ir pro parque, quer levar as crianças também, porque como o café era um evento que se estendia por muito tempo, às vezes os pais iam e não tinham que sair cedo porque as crianças e tudo mais. Daí a gente fez uma ideia de fazer um piquenique no começo do ano, durante as férias. Uhum. Só que assim, puxa, já tem um piquenique vitoriano, pode dar problema. Então a gente fez uma coisa diferente. A gente pegou a palavra Convescote, que é a versão brasileira, a tradução oficial de piquenique. Sério? Sim. Nossa, eu não Em sabia. 1920, 1930, teve várias propostas para acabar com todas as palavras de origem estrangeira. Então, assim, tem um monte de palavras que foi traduzido, que nem o menu, Como é que é? menu, que é a Menu, carta menu, de sim. comida, eles Aham. traduziram para cardápio. Ah, a gente continua. A gente fala ainda Aham, cardápio, porque né? é a carta de comida. Sim. Então, eles pegaram ali uma outra palavra latim e grega e começaram a montar essas palavras bizarras. Daí, uma coisa legal do steampunk é isso, retomar essas curiosidades. E aí a gente convidava o pessoal, a gente fazia um rodízio por parques da cidade, aqui de Curitiba, e fazia um evento no parque, livre, aberto. Daí o pessoal chegava lá, nossa, Essa ficou. Essa tá meio estranha. Pixelada. Mas vamos lá. Vamos voltar. Acho que essa aqui, acho que fica Aham. legal pra gente mostrar. Essa aqui. Aham. Essa tá legal. que daí a gente reunia e assim, a galera falava, ó, vocês vão lá, pode ir com roupa normal, a gente falava roupa civil, ou até o traje da nave da Xuxa, que é uma coisa super alegórica. Pode ser, não é só pro steampunk, pode ser pra qualquer um. Quer divertir, quer reunir a galera, quer ter uma desculpa pra ir pro parque, quer levar criança, vai lá com a gente. A gente fazia apresentação, então tinha apresentação acústica de artistas. A gente tinha ali o pessoal que levava material pra fazer ali swordplay. Ah, puxa, jogar gamão, jogar xadrez, jogar dama. O pessoal se reunia ali pra jogar um truco. Ou o pessoal às vezes pegava, puxa, tirar foto. Daí a gente aproveitava o parque e saía pelo parque tirando foto da galera. Legal. Então, sim, era bem. Como que é o nome desse instrumento aqui? É uma gaita de fole. Gaita de folha. Isso é coisa que os escoceses usam. Então, é coisa que europeu em geral usa, tá? Sim. Então aqui tem o Leandro. E o Leandro, ele gosta muito de frisar que, assim, ele toca gaita de fole, mas uma gaita de fole espanhola, da região da Espanha. Então, ele é um gaiteiro. E, assim, ele toca músicas ali da... Inclusive, hoje, se eu não me engano, ele tava no grupo o grupo da cultura aqui de espanhóis. Bom, acho que a gente pode avançar um pouquinho mais. Só podemos avançar um pouquinho aqui só nos slides, só pra gente finalizar aqui. Pode ir avançando. Esse daí não apareceu. Essas questões aqui. Então, que aqui daí é umas coisas especiais. Certo. Porque, puxa, todo mundo tem uns visuais legais, né? Uhum. Puxa, a gente se reúne pra tirar foto com a galera, pra falar com o pessoal, pra falar com o povo. Essa foto eu quero ver. Olha só o professor André ganhando prêmio ali, né? Ou não? Sim. É um prêmio? Ah, legal. Então. Cara, essa aqui também ficou tendo demais. Que esse daqui... Opa. Então, esse daqui foi na Steam Santos. Steam Santos, legal. Que foi um evento que, assim, o pessoal, como o SteamCon demorava muito tempo, daí a galera de Santos fez, entre uma edição e outra, fazia SteamCon. Exatamente. Que daí já ficava ali mais acessível. E aqui foi na segunda, acho que foi a primeira edição, que daí o Grupo Paraná foi, e tanto a gente ganhou o primeiro quanto o terceiro lugar. Legal, bacana. Acho que descendo aqui, acho que tem mais uma foto. Pode falar, Thalita. Essa roupa que você tá caracterizada é do seu personagem ou é... Do meu personagem. Então, Legal. que daí tem alguns elementos que eu pego da... Que é o personagem do livro. que é o personagem do livro, que ele é um soldado russo. Só que, assim, tem uma questão importante, porque ele é um soldado que ele ganhou o braço mecânico não porque ele quis, mas é porque ele estava desacordado e era a primeira cobaia livre. Certo, certo. Então ele foi obrigatório. E também ele não é um soldado totalmente fiel à Rússia, porque ele é um soldado escravo, Tá. que existiam no século XIX, inclusive. Então, assim, eu pego alguns elementos.
E hoje em dia não uso muito ele porque a Rússia não tá colaborando. Não, realmente, né? E lembrando que também é importante dizer que a gente não simpatiza com nenhum tipo de ideologia. Não. Eu acho que o último aqui é legal a gente colocar aqui, que pra quem quiser... Como é que faz pra comprar o livro, professor? Então, ele tá acessível na Amazon, tá acessível na Magazine Luiza. O Kindle tá também? Não sei dizer se tem versão pro Kindle, porque foi... eu não sei se a editora da Dragonfly vendeu ali o estoque dos livros físicos ou se deixou também o virtual. Mas, pessoal, pra quem quiser adquirir o livro, eu vou estar deixando o link da Amazon, pra quem quiser adquirir o livro do professor André. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, você ter disponibilizado e vir até aqui, né, até Corinthians, a gente que é de São José. Mais uma vez quero agradecer a presença da minha ilustre Thalita, que me ajudou hoje fielmente, né? Também quero agradecer a produção que tá ali atrás das câmeras, que são eles que cuidam aqui também do nosso podcast, que eu também devo um carinho muito grande, né? Porque são eles que cuidam de tudo isso aqui, então muito, muito obrigado. E mais uma vez eu quero agradecer, em nome do podcast de Mito, a Conexão TV, que acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente no canal do Gimito, canal de Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Também, para quem quiser assistir, também vai estar no canal Conexão TV. Quero dizer que eu sou Henrique Moro e eu vou estar com vocês aí em breve, né? Eu acredito que com outros episódios. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima.